Salve amigos do canal Legado da Fiel. Hoje eu vou falar sobre mais um personagem. Além de fazer uma homenagem a esse ilustre jogador que vestiu nossa camisa, o seu Oswaldo Silva, eu também queria fazer uma advertência e até mostrar um outro lado, né? O outro lado do futebol, o outro lado da fama, o outro lado da carreira, o outro lado dos títulos, dos gols e da importância que esse jogador teve para, no caso desse, do Oswaldo Silva, para o Corinthians. Só Oswaldo Silva nada mais nada menos foi Baltazar, o nosso cabecinha de ouro, o jogador mais popular que vestiu nossa camisa. Até porque isso foi um prêmio que foi dado para ele, feito por um jornal, um concurso, o jogador mais querido do Brasil. E ele acabou ganhando esse concurso. Mas como começou a sua vida? Como começou a carreira de Baltazar, né? Na realidade ele nasceu no dia 14 de janeiro de 1926, na cidade de Santos, e faleceu no dia 25 de março de 1997, na cidade de São Paulo. Baltazar começou a sua carreira, na realidade, o seu pai não gostava que ele gostava que jogasse futebol. Seu pai trabalhava no cais do Porto, ali na parte dos estivadores, e sempre levava com ele para que ele não jogasse futebol. Ele sempre dava um jeito de fugir, escapar, e acaba fazendo as suas peladas, né? Mas na realidade o Baltazar ele começou, não foi bem no futebol, foi no vôlei, olha que interessante. Talvez aí seja um dos motivos pela sua grande impulsão, pela maneira como ele se posicionava para cabecear, e tinha uma cabeçada fortíssima, certeira, é um chute, dizem, né? Dizem que quem eu conheci, que eu vi jogar, que a precisão dos seus cabeceios era realmente impressionante. Então ele foi um cara realmente de umas características próprias, né, e diferentes já para aquele momento. Olha que interessante, ele jogava vôlei na praia, num colégio chamado Santa Cecília, e ele e o Cláudio Cristóvão Pinho. Eu estou falando do maior artilheiro da história do Corinthians, que é o Cláudio, com 306 gols, e estou falando do Baltazar, né, o segundo maior artilheiro do Corinthians, com 270 gols. Só que eles começaram no vôlei. E o Cláudio, como era muito baixinho, ele era o levantador. E o Baltazar, saltando, e como ele saltava muito alto, né? Ele era o cara que fazia as cortadas, digamos assim. Então realmente se destacaram aí, até que surgiu uma oportunidade dele começar a sua carreira no futebol, no time chamado Monte Alegre, lá na cidade de Piracicaba. Então, como ele nasceu ali, no bairro do Macuco, onde tem o Jabaquara antes do Santos, era o time mais popular da cidade de Santos. Era a maior torcida da cidade de Santos, era o Jabaquara. E eles não se conformavam dele ter saído dali e não ter jogado lá no Jabaquara. E ele volta, depois de um ano, ele volta para jogar no Jabaquara, se destaca, vai muito bem, ao ponto de chamar a atenção do Corinthians. O Corinthians vai contratá-lo em 1945. Ele estreia numa partida contra o próprio Jabaquara, no amistoso, no estádio Eurico Mursa, estádio da Portuguesa, a briosa do futebol paulista, a Portuguesa Santista, e um empate de 5-5. E na partida seguinte ele joga contra o São Lourenço da Almagro, no amistoso, o Corinthians ganha por 1-0, o primeiro gol dele com a camisa alvinegra. A sua última partida foi em 1957, no Rio São Paulo, uma derrota por 5-2 para a Portuguesa de Desportos, que era um time muito forte naquele momento, e realmente deu um trabalho terrível ali, acabou ganhando essa partida do Corinthians na sua última partida, na sua despedida. Ele jogou 405 partidas com a camisa corintiana, ele fez 270 gols, ele teve 251 vitórias, 69 empates e 85 derrotas, ganhando 9 títulos com a camisa alvinegra. Ele ganhou a Taça São Paulo em 1947, ganhou o torneio Charles Miller em 1954, a pequena Taça do Mundo em 1953 lá na Venezuela, quando o Corinthians ganha da Roma na final, né, esse torneio importante naquela época, um torneio internacional. Ele ganhou os campeonatos paulistas de 51, depois de 10 anos de jejum do Corinthians. Ele ganha o bicampeonato em 52, também campeonato paulista, onde ele é o artilheiro do campeonato paulista com 27 gols. Foi o ano que ele fez mais gols com a nossa camisa, 48 gols nesse ano, nessa temporada. Foi a melhor temporada dele com a camisa corintiana. E depois ele é campeão paulista do Centenário, em 1954, contra o Palmeiras. Ele ganhou os Rio São Paulo de 1950, ele ganhou o Rio São Paulo também de 53 e 1954. Foram títulos muito importantes, realmente marcantes, que mostraram realmente a importância que ele tinha. Ele foi tão popular, que ele ganhou o apelido aí de Cabecinha de Ouro na época, ou até o compositor, jornalista,
radialista, ele fazia de tudo, né? O Alfredo Borba criou uma música para ele, Gol de Baltazar, salto cabecinha, 1-0 no placar. Então realmente ele tornou-se ali, né? Uma expressão, uma referência. Olha que interessante, quando o Pelé era pequeno e ele brincava nas ruas de Bauru, toda vez que ele fazia um gol, né, que ele comemorava um gol, ele gritava gol, gol de Baltazar. Isso não quer dizer que o Pelé era corintiano, tá, gente? E realmente o Pelé tinha nesse jogador uma referência, tinha como nele um ídolo. E foi assim que ele realmente levou a sua carreira, foi assim reconhecendo o talento dos outros, sendo reconhecido também pelos próprios companheiros, pelos próprios adversários, como um jogador de uma importância muito grande. Jogou pela seleção brasileira também, foi campeão sul-americano em 1952, lá no Chile, fez 29 jogos com a camisa da seleção brasileira, fazendo 17 gols. Disputou as Copas do Mundo de 1950 e 1954 também, sendo realmente um jogador, novamente, como eu disse, de destaque. Aconteceram algumas coisas na vida do Baltazar que realmente foram interessantes e que chamaram a atenção. Por exemplo, em 1954, quando ele estava concentrado na cidade de São Lourenço, ali em Minas Gerais, uma estância de águas ali, estância mineral, né? A seleção brasileira estava concentrada ali, ele se machucou e ele veio para São Paulo, para o Corinthians, para fazer um tratamento. No caminho, no carro dele, acho que era um Chevrolet, se não me engano, o carro dele pega fogo, cara. O carro dele pega fogo, as pessoas o reconhecem no caminho, dão carona até o Parque São Jorge para ele fazer o tratamento. Ele era um cara muito popular, muito querido, até pelos outros torcedores dos outros times. Realmente ele tinha uma estima muito grande por ele. Ele já era muito famoso naquela época, né? O time do Corinthians era muito forte naquele momento. Então, nesse mesmo ano, a Gazeta Esportiva ela realiza lá uma eleição e o Baltazar ganha como o jogador mais popular, o jogador mais querido. E nessa perda de carro, olha como ele era bem quisto. A própria torcida corintiana tratou de comprar um outro carro para ele e o presenteá-lo, devido ao carisma que ele tinha, a importância que ele tinha e da maneira como ele era bem quisto, né? Ele era tratado realmente como um ídolo e assim ele se comportou durante todo esse tempo que ele jogou no Corinthians com a camisa corintiana durante 12 anos. Agora tem um detalhe, né, gente? O futebol às vezes ele é meio ingrato, o futebol ele às vezes esquece, né, dos seus ídolos. Às vezes esses caras não precisam nem mais do dinheiro, sim do reconhecimento. E aconteceu algumas coisas com o Baltazar realmente que foram muito tristes. Bom, depois de 57, quando ele sai do Corinthians, ele vai jogar no Juventus e encerra a sua carreira no time em que ele começa, lá embaixo, né, no Jabaquara, em 1961. Ele se torna depois técnico do Corinthians, auxiliar técnico, é efetivado na época como treinador principal. Em 71 ele levou o Corinthians quase à conquista do primeiro Campeonato Brasileiro, depois de 2 derrotas consecutivas contra o Cruzeiro e São Paulo. O Corinthians perde a chance de ser campeão, ele briga com a diretoria, fica desgostoso e vai embora. E nunca mais volta a dirigir realmente o time profissional do Corinthians. Mas ele já tinha deixado lá, já tinha deixado o seu histórico, já tinha deixado a sua marca, a sua importância. Como eu disse, é o 19º jogador que mais vestiu nossa camisa, é o 2º maior artilheiro da nossa história. Então a importância dele é realmente algo que é intocável, né? Para um time, para uma torcida que gosta dos seus ídolos, para uma torcida que quer permanecer com a memória viva dos seus ídolos, Baltazar foi muito importante. Só que assim, foi passando o tempo, ele foi ficando doente, foi ficando meio esquecido, teve que vender livros para poder sobreviver durante algum tempo. Durante 4 anos foi carcereiro do antigo presídio do Carandiru também. Tinha uma ajuda financeira de um clube que ele nunca tinha jogado com essa camisa, nunca, jamais tinha vestido essa camisa, nem brincadeira. Teve ajuda da Portuguesa de Desportos para se manter financeiramente, para ter alguma coisa, né, efetiva na tua vida. Nem do Corinthians ele conseguiu ter isso. Então por que eu estou falando isso? Em 1996, quando o Edmundo estreia no Corinthians, o Corinthians faz uma homenagem ao Luizinho, o pequeno polegar. É marcado para aquele dia um amistoso contra o Coritiba no Pacaembu no dia 25 de janeiro de 1996 à noite. Eu estava nesse jogo. E Luizinho joga com a camisa número 8. E por 8 minutos joga nesse amistoso. E depois, aos 8 minutos, ele sai entregando essa número 8 para o Edmundo, que enfim assume a camisa 8 do Corinthians naquele momento. Então, eu não sei se foi diretamente isso, esse aspecto realmente que causou uma certa depressão no Baltazar. Ele começou a ficar muito chateado, começou a ter problemas de saúde, problemas de memória, até que uma certa vez ele ficou desaparecido praticamente por uma semana.
Ele tinha sido visto a última vez na praia em Santos, onde ele ficava ali perto do Imbaré, e só foi encontrado, sabe aonde, gente? Lá em Itanhaém, seminu, confuso, assim praticamente desorientado, triste, praticamente como se fosse um indigente. Foi muito triste aquela situação. Eu lembro dessa reportagem que foi feita uma vez. Realmente, para mim, que sou corintiano, para aqueles que gostam do Corinthians, um cara que vestiu nossa camisa por 12 anos, eu acho que tudo que ele precisava naquele momento era o amparo, era a aproximação da diretoria, era saber como estava o seu ídolo antigo, o seu personagem antigo, um dos responsáveis pelo ataque de 103 gols em 51, que foi a primeira vez que o time profissional conseguia fazer 103 gols num campeonato só. Realmente faltou ali, faltou a visão, faltou a parte humana, faltou realmente encostar nessas pessoas mais, né, que já passaram por lá e que ela tivesse realmente o reconhecimento que merecia. Bom, esse reconhecimento não veio, ele veio a óbito. Passado algum tempo, ele ganhou seu busto no Parque São Jorge, tem lá seu busto juntamente com o Luizinho, com o Cláudio, com uma trinca de ouro ali, né, logo na entrada do clube. Você vê juntamente com a do Rivelino, do Basílio, Zé Maria, hoje, Vladimir, Ronaldo Giovanelli, Marcelinho Carioca, a do Neco, que é a mais antiga, que é de 1929, está lá como busto. Mas eu acho que as coisas têm que ser feitas em vida, gente. Eu acho que a gente tem que reconhecer o valor dos nossos ídolos quando eles estão vivos. E eu acho que hoje é muito mais fácil. O jogador profissional de hoje, ele ganha muito bem, lógico, é mérito do seu trabalho, é o contrato que foi feito. Então, dificilmente você consegue chegar nesses jogadores. Eles têm hoje assessoria de imprensa. É muito complicado você chegar perto do jogador profissional hoje. Nós, como torcedores, nos sentimos até meio constrangidos, né, de chegar e abordar algum jogador de futebol hoje, da atualidade. E esses caras realmente eles não precisam, né? Tiveram o seu mérito, estão ganhando realmente um dinheiro muito bom para se manter, até para as próximas gerações deles, com certeza com uma independência financeira muito grande. Agora esses do passado não, esses caras realmente tiveram muita dificuldade. Eu acho que todos os clubes deviam cuidar sim dos seus velhinhos, procurar saber como estão os seus jogadores. Muitos clubes já fazem isso. Eu não estou dizendo que o Corinthians não faça isso, não, mas naquele momento não fez. É triste saber que um grande ídolo seu, um jogador importantíssimo, um cara que fez 270 gols, 71 deles só de cabeça, nem Pelé fez mais gol do que ele de cabeça, essa é a realidade, nem Pelé que fez mais de 1000 gols, mais de 1.200 gols, não fez tantos gols de cabeça como ele era melhor que o Pelé no cabeceio. Então, acho que faltou sim, faltou encostar nele, saber, procurar a família, né? Ele já estava bem doente mesmo. Eu acho que, gente, a gente não pode esquecer nossos ídolos, não pode abandoná-los, porque isso é história, gente. Isso são histórias de 114 anos de um time que realmente que foi constituído e foi construído e foi mantido pelo amor da sua torcida, por esse povo realmente que aprendeu a abraçar os seus jogadores, abraçar os seus ídolos. E a torcida do Corinthians ela é assim. Então, hoje fazendo esse episódio, depois de muito tempo da sua morte, o meu canal ele retrata isso, ele retrata falar de história. O canal Legado da Fiel do YouTube é para isso. Lá eu falo de vários jogadores, de vários episódios dos nossos momentos, tanto bons como ruins, lá eu sempre falo. Porque história é história e você não tem como modificar. O nosso amigo, nosso querido, né, e estimado Oswaldo Silva, o Baltazar, infelizmente ele foi esquecido, gente. Ele foi esquecido e ao ponto de realmente ficar doente, confuso, perturbado e ter morrido assim, cara. Então, para mim que sou corintiano, para as pessoas que estão assistindo o meu canal, que estão vendo esse episódio, se tiver oportunidade de conhecer algum jogador antigo, né, procura saber como está, leva a conhecimento da diretoria do Corinthians. Hoje o nosso presidente é muito acessível, entendeu? Acho que temos que ver um pouquinho melhor aqueles realmente que fizeram parte da nossa história gloriosa, da nossa página de ouro, né, nas conquistas, nos resultados, nos objetivos que nós tínhamos naquele momento. Então é isso, eu gostaria muito de mandar essa mensagem para vocês, fazer essa homenagem para o Baltazar, né, o nosso eterno cabecinha de ouro, jogador realmente marcante, importante, fundamental, humilde e que deveria ter um pouquinho mais de consideração por aqueles que estiveram naquele momento dirigindo o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então é isso, eu gostaria muito que vocês passassem essas informações, conversassem entre vocês, tá bom? Se conhece algum jogador antigo, realmente, se achar que está com dificuldades, ver que time que ele jogou, procure entrar em contato com alguém que
que tenha ligação com esse clube, se for o Corinthians ou qualquer outro time, tá? Nós estamos falando de vidas, de homens, de seres humanos que marcaram realmente uma página gloriosa na história do futebol brasileiro. Então, gente, é isso aí. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais do meu canal, dê um pulinho no YouTube lá, no canal Legado da Fiel. Se inscreva lá se você não tiver inscrito, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, tá bom? Que nós temos muitas histórias para contar de passagens e também dos nossos ídolos, né? Como já falei anteriormente de Teleco, já falei de Neco, já falei de Marcelinho Carioca. Daqui a 2 semanas teremos mais alguns jogadores para falar e tem outros que já são gravados, prontos para que realmente vocês não deixem a memória morrer, tá bom? Que vocês saibam realmente a importância que esses jogadores tiveram para nós. Tiveram para o corintiano e tiveram para o futebol brasileiro. Como eu sempre digo no final dos meus episódios, eternamente vai Corinthians. Um abraço. Vamos, meu timão, vamos, meu timão,